Olá, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Socorrista Maria de Nazaré. Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo do nosso tempo, hoje nós vamos refletir um pouco sobre o capítulo 6, itens 1 a 4, o Cristo Consolador. E já vamos então nos ligando ao nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos guie, que oriente nossos corações, mentes, nos envolvendo sempre no seu amor e clareando em especial o nosso entendimento. Obrigada, Mestre, que possam sempre brotar em nós as sementes que todos já carregamos. Graças a Deus. Bem, esse capítulo começa inicialmente falando do jugo leve, que o evangelista Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, registra esta fala de Jesus. Ele diz assim: Vinde a mim todos que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprenderei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, podemos entender, dentro desta fala de Jesus, que ele estava nos fazendo um grande convite, não só àqueles que estavam naquele momento ouvindo, como à humanidade inteira, de todos os tempos, dizendo que todos que fossem até ele seriam aliviados. Para entendermos melhor esta fala de Jesus, é importante saber do jugo. O que é o jugo? O jugo é uma peça de madeira que é encaixada sobre a cabeça de bois, jumentos e amarrada ao pescoço, sempre em parelha de dois, para que eles não se desviem, sempre na mesma direção, sendo atrelados a uma carroça ou arado, com o propósito de trabalho. Quando levamos para um sentido figurado, podemos entender como submissão, como opressão, algo nas nossas costas pesando, muito parecido como quando estamos angustiados, tristes, sofrendo de algum mal, perdas que temos durante o nosso caminhar e por muitas vezes ficamos cansados. E é nesses momentos difíceis, quem de nós não quer ser aliviado? Quem de nós nesses momentos não quer ser consolado? E aí Jesus nos diz: Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é suave e o meu fardo é leve. O que seria jugo suave? Como podemos entender jugo suave? Seria a nossa superação de cada vez mais pacificarmos o nosso coração, seria aplicar na nossa vida prática tudo que já aprendemos, das lições que ele nos deixou, das nossas obras. Seria de aceitar melhor as nossas dificuldades, reconstruirmos melhor o nosso mundo interior. Se pararmos para pensar, a humildade sempre é mais suave que o orgulho, o amor sempre é mais suave que o ódio, a brandura sempre é mais suave que a revolta. Mas ir até ele não significa somente a ida ao templo, à igreja, à casa espírita, mas buscar o seu exemplo, a coragem, a resignação e exemplificá-lo em nossas vidas. Em Jesus encontramos o alívio, mas ele nunca se apresentou como solucionador de problemas. Porém, nos convidou a fazer a nossa parte e nos responsabilizarmos pelos nossos deveres. Assim também, ele nos encoraja sempre para que continuemos lutando e vencendo as dificuldades que precisamos vencer, mas a partir sempre do nosso próprio esforço. E dentro das nossas lutas, o que significa o alívio? Não é?
a trégua, o refazimento, fortalecimento, para que possamos seguir adiante. Não devemos ficar esperando ser isentados das provas, porque essas são nossas e que têm por objetivo o nosso crescimento espiritual. É a lei de Deus. Cada um colhe exatamente o que planta. E a partir do momento que entendemos isso, começamos a desenvolver cada vez mais a confiança na justiça de Deus. O jugo do Cristo é o remédio para as nossas causas atuais, das aflições. Então, se queremos diminuí-las, precisamos evangelizar nosso coração. E dessa maneira, estaremos aceitando o seu jugo. Nele nós encontramos a resignação, a paciência, a paz, porque suave é o seu jugo, fundamentado na humildade, na fraternidade, no amor, no perdão sem limites. Seu fardo é leve, pois não comporta o orgulho, egoísmo, revolta, ódio, vingança. Joana de Ângeles, livro Jesus e o Evangelho, capítulo 55, nos passa uma mensagem linda que diz assim: ante os desafios mais vigorosos e as situações mais inclementes, não desistir dos ideais de beleza, não ceder ao espaço do mal, não negociar com as sombras, permanecendo-se verdadeiro, luminoso, de consciência reta, decidido. Eis a sua proposta, conforme ele próprio a viveu, sendo o caminho único, aliás, para chegar-se a Deus. Não teve outra alternativa senão afirmar: vinde a mim todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E seguindo o capítulo, no item 4, nós temos o Consolador prometido, que em outra fala de Jesus, na última ceia, o evangelista João registra no capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Se vós me amais, guardai meus ensinamentos, e pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. E por aí vai. No livro A Gênese, Kardec inicia essas considerações no item 26, no capítulo 1 do item 26, e vai concluí-las no item 42. Então, ele nos traz uma série de considerações acerca do Consolador prometido, mostrando-nos de fato que a doutrina espírita, da maneira em que nos foi trazida, vai atender aqueles critérios e características que Jesus havia enumerado anteriormente. Ele nos fala também que não nos deixaria órfãos, que nem tudo podia nos ensinar naquele momento, porque não suportaríamos. Ou seja, lá atrás, nós ainda não estávamos maduros suficientemente para entender tudo que ele tinha a nos deixar, a nos revelar. Porém, afirmou que mais tarde, no momento adequado, nos enviaria um Consolador, o Espírito da Verdade, e que esse Consolador nos guiaria em toda a verdade, nos ensinaria todas as coisas, nos relembraria e restabeleceria o sentido de suas palavras, que daria um impulso maior ao nosso processo de compreensão e aplicação daquilo que ele, o primeiro Consolador, já nos havia deixado. É realmente a expressão da misericórdia divina, o outro Consolador, que teria também como objetivo principal fazer um vínculo com sua mensagem, trazendo para nós um sopro de renovação de vida, tirando tudo que nós, ao longo dos séculos, fomos construindo, muitas vezes deturpando o seu sentido original, muitas vezes misturando com os nossos interesses, nossas ilusões, ou mesmo a nossa ignorância à sua mensagem. Então, seria um processo de revivescência à sua mensagem. Por isso, muitas vezes, os espíritos vão se referir também ao espiritismo como o Evangelho redivivo.
Não tem como, não existe como aceitarmos a doçura do Cristo, limitando apenas o nosso entendimento a uma única existência momentânea, que sofremos sem motivo justo, que temos apenas uma única oportunidade de conviver com aqueles entes que tanto amamos, e tantas outras questões que nós fazemos no decorrer da nossa vida terrena. O Espiritismo nos traz entendimento de uma fé raciocinada, compreendida, sentida, nos faz refletir sobre a responsabilidade de nossas escolhas, descortina, retira os véus de dogmas, nos trazendo conhecimento do porquê aqui estamos, nos consola pela fé, pela esperança, nos reafirmando esse Deus de amor, sabendo que o amanhã será mais promissor que hoje, que teremos sempre inúmeras oportunidades pela bondade do nosso Pai e principalmente que caminhando ao lado de Jesus encontraremos sempre o descanso e refazimento necessário para o coração e nossa mente. É isso que tínhamos para trazer hoje. Muito obrigada e fiquem em paz.